Salmo. Então leia para nós, confirme para nós, a senhora. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retire os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Davi fez isso, mas Jesus ainda mais que Davi. Quem está em Salmos, continua para mim, 68, 11 e 12. Isso aí é o verbo pisar, é anunciar. Vejam que os textos são veterotestamentários, são do Velho Testamento. Salmo 68, versículos 11 e 12. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Rei dos exércitos foge e foge, a dona da casa reparte os despojos. Deu 11 e 12. 68, 11 e 12. 11 e 12. Percebe que fala de anunciar o Evangelho? Embora aí fale de uma luta, mas é anunciada a palavra. No contexto está anunciada a palavra. Olha, este verbo é aplicado em Isaías 41, 27, Salmo 49, versículos 9 e 10, 68, 11 e 12, que proclama a vitória universal de Javé sobre esse mundo. A vitória de Javé sobre esse mundo. E aí, me faz lembrar um certo aluno que me perguntou o seguinte: professor João Carlos, Deus está no controle de tudo? Eu disse, está. Ele disse, mas por que acontecem coisas que a gente sabe que Deus não se agrada, sendo que Ele está no controle? E ele era caminhoneiro. Eu falei para ele, quando você dirige o seu caminhão, que a estrada é ruim, acontece coisas que você não gostaria, e isso acontece, o caminhão fica pulando para lá e para cá. Eu falei, mas você não chega no final da viagem segurando o negócio? Chega. Eu falei, pois é, a mesma coisa é o Papai do Céu. O mundão pode me tocar à vontade. No final, quem vai estar no controle vai ser ele. Pode me tocar, não tem problema. Seu mérito, o mérito do evangelismo. A evangelização, devido ser uma ordem direta de Jesus, gente, está devida, mas está errado, tá? É devido. A evangelização, devido ser uma ordem direta de Jesus, é importante para o todo salvo tomar como uma tarefa a ser cumprida. É o mérito, é o valor. Ela é uma ordem direta de Jesus. Se é ordem, tem que ser tomado como uma tarefa a ser cumprida. É uma ordem. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pronto, é uma ordem. O verbo também é imperativo. E aí, um professor amigo meu foi convidado para uma palestra de evangelismo. Na verdade, foi nós que convidamos, né? Que o Resgate organizou um trabalho, nesse trabalho tinha uma palestra sobre evangelismo, e o convidado foi esse professor amigo meu. E ele disse assim, alguns crentes, olha a fala dele, alguns crentes dizem, se Jesus me tocar, eu vou pregar o evangelho. Se Jesus me tocar, eu vou participar desse trabalho de evangelismo. E aí ele disse assim, não é Jesus que tem que te tocar, é você que tem que se tocar. Porque já fazem mais de 2000 anos que ele mandou. Você ainda está esperando te tocar? Engraçado que ninguém fica em
casa esperando para ver se o patrão vai tocar dele para ele trabalhar. E as coisas de Deus ficam esperando se tocar, Jesus tocar. Aí fica igual a história das 4 coisas para as quais não há tempo determinado. Que eu falei que ia pregar sobre 4 coisas para as quais não há tempo determinado e acabei pregando sobre outro assunto diferente. Lá em Itacoaxetuba. Na igreja primitiva, todos os crentes tinham um desejo ardente de anunciar o Evangelho. Por isso que o Evangelho cresceu naquela época assombrosamente. Assombrosamente. E quando chegou na Idade Média, ele retrocedeu. Muitos lugares que foram alcançados na época da Idade Primitiva foram perdidos pelo islamismo na Idade Média. Foram perdidos. Olha aí. Atos 4:31. Atos 4:31. E tendo eles orando, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha aí, hoje em dia os crentes querem se encher do Espírito Santo. Às vezes você pergunta para os irmãos, ou durante uma pregação você pergunta, quem gostaria de ser cheio do Espírito Santo? E as mãos se levantam, eu! Mas será que aquele monte de mão que se levanta, querendo ser cheio do Espírito Santo, tem um objetivo? Ser cheio do Espírito Santo para quê? Será que esse texto nos fala de um objetivo? O senhor pode repetir, por favor, meu pastor? E tendo eles orando, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Uma coisa está associada à outra. Foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles não foram cheios do Espírito Santo e ficaram dentro da igreja profetizando um para o outro. Não. Eles anunciavam o Evangelho para quem ainda não tinha ouvido. Nada contra a profecia dentro da igreja. Ela, desde que ela seja verdadeira, ela faz parte da edificação da igreja. Tinham o desejo ardente de anunciar o Evangelho, tinham o amor de Deus em seus corações pelas almas perdidas. Está difícil, né, de ter esse amor de Deus hoje. Do lado da minha casa, tem uma biqueira. E eu não faço isso para a minha glória. Eu acho que não é nem porque eu quero. Eu saio, quando eu dobro a esquina que os meninos estão ali, eu só olho para ver se eles não estão com a miniba na mão para entregar para o cliente. Porque aí você atrapalha o andamento do trabalho deles. Mas eu vi na esquina, eu já abraço logo o primeiro que tiver na esquina. E a maioria das vezes quem está é um menino que chama Eduardo. Eu pego pelo meio. Gosto dele, eu de gostar dele, ele é gentil comigo, me trata bem. E quando eu vejo ele, já, bom dia, Eduardo, eu já puxo ele, já dou aquele abraço. Aí hoje, bom dia, Eduardo, puxei ele e dei um abraço. Os outros dois companheiros dele estavam meio distraídos, não viram eu dar bom dia. Ele chegou e falou, ó, bom dia do seu João aí, seu João está dando bom dia, está abençoando aí. Ele falou que eu estou abençoando. Está abençoando aí. Aí os dois meninos olharam, bom dia, Deus abençoe você. Ele fala que eu estou abençoando. Eu passo perto dele, ele faz assim para mim, assim.
Isso está no meu coração. Mas eu gostaria tanto que Jesus estivesse também no coração dele. Mas a gente vai fazendo a parte da gente. Hoje eu fiquei triste por saber pelo meu marido, né, que teve uma pessoa conhecida que se matou. E aí quando a gente ouve esse tipo de coisa, né, a gente fica triste por a gente ser evangélico e a gente saber que a gente não está fazendo aquilo que deveria ser feito, né? Pois é. Em Lamentação de Jeremias, tem um versículo que gostaria que vocês achassem para nós na medida do possível. Eu vou dizer só uma parte dele, tá bom? Aonde o senhor vai? Tomar café. O senhor sabe que eu estou de olho no senhor, sabe? Fica à vontade. Posso ficar de olho no senhor? Fica à vontade. Está escrito assim, vai pensar na mulher. Está escrito, é Lamentações de Jeremias. Está escrito assim, não vos comove isto. Diga assim, senão ela não vai saber do que se trata. Diga assim, Lamentação de Jeremias, não vos comove isso. Traz ela aqui, Daniel, por exemplo, para não converso com ela. Não estou apagando. Lamentações de Jeremias, não vos comove isso. Jeremias, Lamentações, capítulo 1, verso 12. Vamos trabalhar essa ideia que a irmã Stephanie falou, de a gente se sentir triste quando uma pessoa se suicida e a gente às vezes estava até ali por perto e nunca evangelizou aquela pessoa. Que pode acontecer. Lê para mim, irmã Stephanie. Lamentações de Jeremias 1:12. 12. É. Não vos comove isso, a todos vós que passais. Não, eu quero só nos não comove isso. Só um pedacinho. Não vos comove isso. Tá bom. Não nos comove isso. Eu preciso que vocês leiam, não aqui agora, mas que vocês leiam o contexto. Para vocês verem como ele é atual. Atual. Antes que vocês leiam, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vocês vão para casa pensando nas perguntas que eu vou fazer e leiam o contexto desse texto, tá bom? Posso fazer as perguntas? Não nos comove ver aquele garoto, filho do seu vizinho, que você viu nascer. Você deu até um presentinho quando ele nasceu. Não te comove. Não vos comove vê-lo enfiado nas drogas. Não te comove ver aquela menina que você acompanhou o crescimento dela, descendo até no chão no baile funk. Não nos comove. Não nos comove aquela Rolândia, seja de São Miguel ou de centro de São Paulo, não nos comove. Não nos comove ver as almas caminhando a passos largos para o inferno. Não nos comove. E aí agora, chega em casa e lê o texto e o contexto e respondam cada um para si próprio a pergunta: não vos comove? Agora, se vocês chegarem à conclusão que comove, tá bom? Bom, professor, eu li o texto, o contexto, pensei no que o senhor falou, me comove. A situação me comove. Se a situação te comove, você vai lá para a carta de Judas, que só tem um capítulo, e veja que em dado momento, o que está acontecendo? Eu sei o que está acontecendo. Gente, espera um pouquinho, se concentra na aula.
Vai lá na carta de Judas, essa cartinha pequenininha que você vai ver que Judas diz assim, ó, estendam as vossas mãos, tirando alguns do fogo. Nós podemos fazer isso. Quem tira do fogo, da perdição, do inferno, é Jesus, mas através de nós. Acharam aí? Judas, estendendo as vossas mãos, aborrecer até as roupas manchadas do pecado. Acha aí a passagem para mim. Está fácil, a carta é pequenininha. Vamos lá, né, gente? Eu quero que vocês façam um paralelo. Judas quanto, pastor? Então, ela é pequenininha. É um capítulo só. Como diz um amigo meu, passa o olho aí. O que você acha? Eu sim. 23? Lê para mim, deixa eu ver se é. 22, 23, né? É. Lê para mim, por favor. Para mim não, para nós. O 23 diz assim: e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. E o 22? Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Então faça um paralelo. Nós temos que levar a nossa mente, o nosso entendimento cativo a Cristo. Nós temos que pensar rápido. Afinal, nós temos a mente de Cristo. Sim ou não, senhoras e senhores? Sim. Então, já que vocês têm a mente de Cristo, por favor, associe Lamentação de Jeremias 1 e 12 a Judas 22 e 23. Irmão Luiz, o seu cafezinho. O senhor consegue fazer isso? Associar Lamentação de Jeremias 1, 12 a Judas 22 e 23? Consegue? Então associa agora, por favor, nós queremos ouvir. Tá sendo explícito, né? Tá falando pra... Só me lembra aí como está escrito aí, irmão? Mas aí Lamentação de Lamentações. Jeremias 1, 12. está escrito lá para ter... Não vos comoves. não vos comove da pessoa que está, começou o exemplo aí, a passos largos. Aí aqui, ó, se comove, aí, ó, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Esse é o 22. É o 22. E o 23? Não, esse é o 23. O O 22. 22 é assim, ó. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Quer dizer que eu tenho que ter piedade de alguns, tendo discernimento. O senhor pode, pelo amor de Deus, na próxima oportunidade que o senhor tiver pregar isso, porque alguém precisa pregar. Se o senhor não pregar, eu prego. O senhor pode, por favor, em nome de Jesus, pregar isso? Amém. Tem um outro texto também. É simples, gente. É só fazer, ó, a primeira coisa que tem que fazer, orar. Segunda coisa, colocar no coração, dominar, fazer associação. A terceira coisa é pregar. Alguém precisa pregar isso. Porque chave de carro já tem bastante para pregar. Receba, aí prega aquela chave de carro, senhor, Pastor João, mas receba. não dá ibope. Não, É verdade, não dá ibope. mas quem disse que eu estou ensinando o senhor? sim, Não, o senhor tem ibope. Eu estou Não. ensinando o senhor pregar o Não, estou evangelho. falando de modo geral. Não, Por que não se prega? Eu Porque não, não dá ibope. eu não quero saber do modo geral. Agora eu vou brigar com o senhor. Eu não Simplesmente é isso. quero saber do modo geral. Eu quero saber que o senhor é o meu aluno Sim, sim. e eu estou ensinando o senhor. Não é para o senhor ter ibope, é para o senhor pregar o evangelho. Ah, tá. Não é para ter ibope. Não. Você quer bater Não, ibope. não é para ter ibope. Agenda cheia. Eu já falo com o senhor de novo, pastor Sidney, o que o senhor ia dizer? Tem uma outra passagem, pastor, que diz semelhante a isso. Não sei se é idêntico
aí mesmo, que diz assim, escapa-te por tua vida, e vai dizendo no seguinte. É Gênesis na passagem que fala sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Escapa-te por tua vida. Lá naquela passagem que fala sobre Sodoma e Gomorra. Deve ser capítulo 19, 18, levados à morte. escapa-te por tua vida. Mas aí é individual, né? É uma ordem, eu vou dizer assim, uma ordem individual. Aqui está dizendo que é para eu olhar para o meu semelhante. Tá. Aí nesse caso que o pastor Cid falou ali, é para eu olhar para mim mesmo, eu escapar por minha vida. Mas veja bem, é aí que nós estamos falando de pregar o Evangelho. Então, quando você vai pregar o Evangelho, você pode fazer uma aplicação a quem está ouvindo. Dizer para quem está ouvindo, escapa-te por tua vida. Sim, sim. Você pode fazer uma aplicação. Então seria uma mensagem evangelística. Ao passo que essa mensagem de Judas e Lamentações, é uma mensagem motivacional, para ver se o povo desperta e prega o Evangelho. Então tem que alguém pregar lá nos pimentas dessa mensagem. Ninguém faz mais evangelismo lá. Não me chama não que eu prego. Se me chamar eu prego. Nas igrejas lá não tem mais isso. Se me Não chamar tem eu mais prego. isso. Não dá ibope, não dá ibope. Então, mas eu já falei para o senhor, eu vou lhe dar um versículo de presente para o senhor entender que o senhor não foi chamado para ter ibope. Marcos capítulo 10, versículo 45, especialmente para o senhor desistir de ter ibope. Não, eu não quero ibope não. Eu sei, eu estou brincando. Não, sim, é. Mas leia que é bonito. Marcos 10, 45. Já tem Marcos dessa Bíblia. Só para o senhor não ler, né? O senhor não lê 10, 45, tiraram. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Não é Ibope, peço perdão. Eu sei que é Ibope. Lê de nós. Porque o Filho do Homem não veio, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí você lê assim, porque o Filho do Homem não veio para ter ibope. Sabe por que ele não veio para ter ibope? Porque no livro de Marcos, ele começa pregando para as multidões. E o ibope dele vai diminuindo. O público dele vai ficando cada vez menor. Quando você estuda o Evangelho de Marcos, perceba que o público dele vai ficando cada vez menor. É interessante que no final do versículo aqui, e dar a sua vida em resgate de muitos, não é de todos. De muitos. Porque se fosse de Marcos, falava de todos. É de muitos. Porque nem todos vão ser salvos, né? Então, é de muitos, não é de todos. Senão não precisava, eu falava para todos. Vamos lá, minha gente? Quer. As perseguições do dia a dia não tiraram o ânimo deles, mas confiados na mensagem de Jesus, cada vez mais se enchiam do poder de Deus para continuarem o trabalho. Quanto mais perseguiam, mais eles trabalhavam. Quanto mais eles perseguiam, mais eles trabalhavam. Pulou o slide, não. Um amigo meu me disse, eu vou voltar. Eu acho que eu não pulei, não. Um amigo meu me disse, eu vou voltar para a minha antiga denominação. Eu disse para ele, volte, você faz bem de voltar. Mas por que você acha que eu faço bem de voltar? Isso é um amigo meu, não vou citar o nome por uma questão de ética. Ele disse, eu vou voltar na minha antiga denominação. Eu disse, volte. Mas por que, irmão, você acha que eu devo voltar? Porque aonde o irmão estiver, o irmão será perseguido mesmo. Pelo menos lá o irmão já conhece todo mundo, já sabe quem vai perseguir. Porque aonde estiver, será perseguido. A não ser que... Senhores... A não ser que ele seja o perseguidor, né? Senhores...
Olha o que eu vou dizer para os senhores. Olha o que eu vou dizer para os senhores. Olha o que eu vou dizer para os senhores. A Bíblia diz, o que aconteceu? Que eu levantei? Não, o Lucas falou assim, vai para lá que vai ser perseguido. A não ser que ele seja o perseguidor. A não ser que ele seja perseguidor. Mas eu vou um pouco além disso. A Bíblia diz que aquele que quiser viver piamente, do latim pio, santo, ou seja, aquele que quiser viver em santidade, padecerá perseguições. Bastou você querer andar direito, você já vai sofrer perseguição. E tem a perseguição externa e a interna. Tem a perseguição externa e a interna, como vocês estudaram nas cartas gerais. João, em uma carta, ele fala de perseguição interna e na outra ele fala de perseguição externa. Então tem perseguição que vem de fora, do ímpio, e tem a perseguição dos nossos próprios irmãos. Nós vemos Paulo falando que sofreu as duas. Né? Sofreu as duas perseguições. As perseguições do dia a dia não tiraram o ânimo deles, mas confiados na mensagem de Jesus, cada vez mais se enchiam do poder de Deus para continuarem o trabalho. Que trabalho? A pregação do Evangelho. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, versículo 33, por favor. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Não acrescenta, tá? Não fala que ele disse vós também vencereis, não, porque ele não disse isso. Ele fala, eu venci o mundo. Não tem vós também vencereis, não. Tem um pregador que não fala isso. Para vencer o mundo tem que imitá-lo. Como tem gente que não consegue imitar, não vai ser todo mundo que vai vencer o mundo, não. Me desculpa jogar água na fervura, mas... Pois eles haviam visto e ouvido tudo que fora realizado pelo seu querido mestre, portanto não podiam parar. E aí, olha, se a gente for interpretar o que o nosso amigo está dizendo aí, vai parecer o seguinte, que o crente que vive parado é porque ele nunca viu Jesus fazer nada. Segue a linha de raciocínio do autor da apostila, que não sou eu sou um elaborador. João Carlos escreve as apostilas, não escreve, eu elaboro as apostilas, é diferente. Então segue a linha de raciocínio do nosso amigo aqui. Pois eles haviam visto e ouvido tudo que fora realizado pelo seu querido mestre, portanto não podiam parar. E aí, o que você faz? Você inverte. Você vai da conclusão para o detalhe, porque a conclusão é que eles não podiam parar. Quando você percorre o caminho contrário, você chega à conclusão do seguinte, bom, então quer dizer que quem vive parado é porque nunca viu Jesus fazer nada. Ele nunca viu Jesus fazer nada, ele não tem motivação, porque o crente que viu Jesus fazer tem motivação. Eles tinham, porque eles tinham visto Jesus fazer. Agora é nós não vimos Jesus fazer, parou, Jesus não fez mais nada, foi só naquele tempo. Eu vi Jesus fazer, muita coisa, não só na minha vida, mas na vida de pessoas próximas a mim, por meu intermédio do meu ministério. Eu vi Jesus fazer algumas coisas. Eu vendia produtos na rua e eu estava no calçadão em São Miguel, todo mundo aqui conhece, sabe onde é o calçadão de São Miguel, e tinha uma mulher com uma criança no berço e essa mulher dizia palavrões terríveis, com cigarro entre os dedos, fumando e dizendo palavrões terríveis. Ela estava amaldiçoando uma pessoa
que segundo ela havia feito uma obra de macumba para a criança dela. E aí, eu fui para cima, eu estava no primeiro amor, fui para cima. Falei, dona, deixa eu ver essa criança. Ela deixou eu ver a criança. Pode ver. O que aquela macumbeira fez com meu filho? Quando ela me mostrou a criança, a cabeça da criança era igual um casco de tartaruga. Não dava para você não via a pele normal da criança, só via ferida. Aí eu falei, posso orar por ela? Ela falou, pode orar, deixa eu sair daqui que eu estou com cigarro. Eu estava numa unção que eu falei para ela, a senhora pode fumar o seu cigarro, a senhora pode falar palavrão, a senhora pode fazer o que quiser, porque o meu Jesus vai curar a criança. Falei, deixei para ela o cigarro na boca, falando toda a sorte de palavrão, e pediu, espera eu sair para lá, porque eu estou nervosa, estou falando palavrão, estou fumando cigarro. Eu falei, não precisa não, pode ficar aí mesmo se quiser. Aí ela me deu a criança, eu segurei a criança bem novinha, não era recém-nascida, mas era bem novinha, segurei a criança e cada um tem o seu jeito de fé. Eu acredito muito na imposição de mãos. Glória a Deus. Acredito muito na imposição de mãos e na unção com óleo. E aí eu pus a cabeça do dedão aqui na testinha da criança. Ela não aguentava eu encostar o dedo aqui nela, de tanta ferida que ela tinha. Eu não pus na ferida, eu pus aqui, a ferida era aqui. Repreendi. Dentro de 3 dias eu estava na mesma região trabalhando, eu encontrei a mulher com a criança com a cabeça limpinha, não tinha uma ferida, não tinha uma, para a glória de Deus. Tinha uma. E aí ela veio me agradecer, eu falei, não agradeça a mim não, agradeça a Deus, e procure uma igreja, mude de vida, que se a senhora disse que foi macumba, primeira coisa que a senhora vai se livrar é da macumba, e vai se livrar também da condenação eterna, procure uma igreja evangélica. Então eu vi Jesus fazer. Todo aquele que tiver, olha aí, todo aquele que tiver essa chamada deve estar convicto de uma salvação completa e certo do poder que Jesus tem para salvar ainda hoje. Mas eu quero isso aqui, ó. Pois eles haviam visto e ouvido tudo que fora realizado pelo seu querido mestre. Portanto, não podiam parar. Eu tinha ouvido muitas pregações. Eu tinha visto o Papai do Céu operar milagres. Então eu não podia parar. Me preocupa, porque parece que é um efeito cascata. Quando você deixa de crer que ele pode fazer, os sinais diminuem.